Seu domingo começa mais abençoado com a palavra do Senhor. Meditação da liturgia dominical com os padres da Forania de Itamarandiba. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Os leigos são a igreja, os padres são a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Queridos rádio ouvintes, com vocês, Padre Silvio, pároco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Carbonita, Minas Gerais. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, queremos iniciar esta nossa manhã de meditação, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia em que celebramos com fervor os apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja nascente, amados e amadas, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados e amadas, rádio ouvintes da nossa querida rádio Aranãs FM de Capelinha, bem-vindos, bem-vindas ao programa meditativo desta manhã, com toda a nossa forania, a participação a cada semana, a cada mês de um sacerdote que compõe a nossa forania, levando até o seu lar, até as nossas comunidades, palavras de vida, esperança e paz. Hoje, na primeira leitura da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vamos ver um lindo relato onde Deus envia seu anjo para libertar Pedro da prisão, onde Herodes o havia colocado. O Salmo 33 canta a alegria e a graça daqueles que confiam no Senhor. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Timóteo, nós vamos ver a confiança e a força do apóstolo Paulo, que colocou sua vida nas mãos do Senhor, confiando plenamente no seu amor e cumpriu sua missão com doação total. Palavra do Senhor. Rádio Aranãs. Amados e amadas, vamos agora ouvirmos e meditarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é proposto por esta santa liturgia da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, outros ainda que é um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso,
mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação da liturgia dominical. Palavra do Senhor. Os padres são a igreja, os leigos são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é a igreja, São Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Amados e amadas, rádio ouvintes, internautas, querido povo de Deus, em nossas comunidades paroquiais que compõem a nossa forania, de modo carinhoso, a você doente, enfermo, que está em seu lar e que reza conosco nesta manhã, pelas ondas da Rádio Aranãs FM, que esta palavra de Deus que acabamos de ouvir seja sinal marcante de vida, saúde, esperança e paz para todos nós nesses tempos de provações pandêmicas. Amados e amadas, hoje a igreja está celebrando com alegria e júbilo a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Hoje também é o dia do Papa, é o dia em que nós rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pedindo para ele toda a sabedoria, toda a saúde, toda a alegria e esperança à frente, enquanto pastor humano da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Com essa liturgia da palavra de hoje, Jesus vem fazer com que nós, seus discípulos, tomemos consciência de sua verdadeira identidade. Assim, amados e amadas, com a celebração dessa solenidade, somos exortados também por esta santa palavra a celebrarmos o testemunho da fé em Cristo, que foi então experimentada pelos discípulos até as últimas consequências. O próprio Cristo se doa até ao último momento final, com a sua gota de sangue, a conclusão com o seu martírio. Amados e amadas, Jesus morre na cruz martirizado e de modo também muito especial, tantos e tantas testemunham Jesus Cristo com seu martírio, acolhendo a sua proposta de vida presente nos seus santos evangelhos. São Pedro e São Paulo, eles são os elos que nos unem a Jesus Cristo, nos unem ao martírio de Jesus Cristo, nosso Mestre. São eles que fizeram com que a fé em Cristo fosse sedimentada na vida dos cristãos e nas comunidades na primeira hora, no início da igreja. Eles fundaram as comunidades. Pedro, Paulo, comunidades por onde eles passaram e que se mantiveram firmes e fortes em Jesus Cristo, a partir do martírio de Jesus Cristo e também da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro continua a ser a rocha onde Cristo edifica a sua igreja. Hoje Pedro é representado entre nós pelo Papa Francisco, que com tão grande esmero e dedicação vem conduzindo esta igreja peregrina no mundo de hoje. Pedro foi escolhido para ser o continuador da missão iniciada por Cristo, que ele confiou esse serviço naquele diálogo belíssimo no capítulo do Evangelho de São João, João 21, de 15 e seguintes. Pedro, tu me ama, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Seja orientador, seja
guia desta igreja, desta comunidade de crentes, de fé, dos que creem na força do meu martírio e da minha ressurreição. Assim, amados e amadas, este encargo dado a Pedro e a seus sucessores, dentre estes Papa Francisco, não é honorífico, mas serviço. Eles estão à frente da igreja, servindo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, zelando pela sã doutrina e pela proteção do depósito da nossa fé. Por isso que também hoje celebramos o dia do Papa, como eu já disse no início da nossa programação. Reze hoje pelo Santo Padre, o Papa Francisco, uma Ave Maria. Na oração do Santo Terço, se lembre do Papa Francisco. Se você participar da Santa Missa hoje, for comungar a Divina Santa Eucaristia, comungue nas intenções do Santo Padre. O Evangelho que nós estamos então meditando, conforme estamos aqui refletindo, Pedro responde no lugar dos discípulos que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus vai conferir-lhe o primado petrino, ou seja, constituiu o ponto de unidade de toda a igreja. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Tudo que Pedro liga na terra é ligado no céu, tudo que ele desliga na terra é desligado no céu. E este poder pastoral, esse poder ministerial é conferido ao Papa Francisco, aos senhores bispos e aos sacerdotes. Poder de ligar e desligar. O que é a religião, né? A religião é uma ligação da terra ao céu, do céu à terra. E na religião, nós vivemos a religiosidade e, obedientes à palavra de Deus, os ministros ordenados, eles ligam as almas, ligam o povo de Deus até o céu. Por isso é que quando os sacerdotes administram os sacramentos, eles estão ligando a vida das almas até Deus. É algo muito santo, muito profundo, belíssimo, que nos foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, confiado a Pedro, e que a igreja conserva com muita fé e com muito respeito, tudo isso até os dias de hoje. Tudo que se realiza com Pedro e os discípulos é fruto da ação do Espírito Santo na vida de Pedro e dos discípulos. Por isso Cristo afirma: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pelo testemunho desses dois apóstolos, amados e amadas, São Pedro e São Paulo, Paulo é tido como o grande missionário paulino, fundador de inúmeras comunidades, escreveu cartas belíssimas que estão aí compondo a canonicidade das Sagradas Escrituras. Depois leia as cartas paulinas, são escritos maravilhosos desse grande apóstolo missionário, apóstolo Paulo, o apóstolo também da última hora, como ele próprio relata em uma de suas cartas. Pelo testemunho desses dois homens, pelo serviço que realizaram em nome de Cristo, pela fé que eles fundaram juntamente com os outros apóstolos, podemos experimentar a imensa gratuidade divina. O caminho de vida de cada um deles é feito de uma história e de simplicidade, assim como nas nossas comunidades hoje. Pois Pedro era um dos homens mais simples, ele era um pescador. Paulo, que defendia com tanta firmeza as suas concepções judaicas, torna-se fervoroso e intenso defensor e propagador do Evangelho de Cristo. Ambos, inspirados pela ação do Divino Espírito Santo, testemunham as verdades de Cristo para todo sempre e as transmitem para nós através dos seus escritos. A primeira e a segunda carta de Pedro, depois as cartas paulinas. Tudo isso temos em nossas mãos como joias para melhor vivermos a nossa vida de fé, a nossa vida em comunidade. Amados e amadas, queridos rádio ouvintes, hoje contemos com a intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo.
Honremos o batismo que recebemos na nossa igreja. De verdade, pelo batismo também nos tornamos, assim como Pedro e Paulo, anunciadores das verdades inabaláveis da fé, propagadores do evangelho da vida, da esperança e do amor. Pedro e Paulo nos ensinam que mesmo diante das dificuldades e das tempestades dos mares bravios, não devemos e não podemos desanimar. Pedro, quando estava na prisão, a comunidade intercedia por ele. Paulo, em meio às suas muitas dificuldades, estava firme em Jesus Cristo e ele disse por diversas vezes que ele sabia em quem ele tinha colocado a sua fé, a sua esperança. Você que está me ouvindo, você que está rezando neste momento pela rádio Aranãs FM, de verdade, amado e amada, coloque a sua vida, a sua esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sobretudo nesses tempos pandêmicos, quem sabe você é uma família enlutada, perdeu um dos seus entes queridos para esta peste, a Covid-19. Te convido a colocar a sua vida com confiança, esperança e fé em Jesus nosso Senhor. Ele é o remédio que sara as nossas misérias, Ele é o remédio que cura as nossas enfermidades, dentre elas o luto. Olhemos para Jesus Cristo, nos liguemos a Ele, assim como Pedro e Paulo hoje, nesta linda liturgia, nos pede. Estejamos em Cristo, escolhamos viver com Jesus Cristo. E assim Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a espada, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Cristo. Palavra do Senhor. Rádio Aranãs. Amados e amadas, fiquem ligadinhos aqui pela Rádio Aranãs FM. Daqui a pouquinho, diretamente da Matriz Nossa Senhora da Graça de Capelinha, teremos a transmissão do Santo Sacrifício Eucarístico, a Santa Missa em seu lar, se assim o bom Deus nos permitir. Chegando assim ao final do nosso programa, com muita alegria, eu, Padre Silvio, vou me despedindo de vocês, rádio ouvintes, até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Eu quero invocar a bênção de Deus por intermédio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, por você, sua família, suas intenções, suas necessidades, para as famílias enlutadas de nossas comunidades forânicas, para as famílias que estão se recuperando da Covid. E também eu quero lembrar, nunca é demais lembrarmos, estamos aí nesses tempos de grande provação, a pandemia da Covid. Evite aglomerações, use máscaras, só saia de casa por extrema necessidade. Se for participar das Santas Missas, vá de máscara e volte de máscara. Se for a qualquer outro lugar, vai de máscara e volte de máscara. E o friozinho chegou na nossa região, né? Em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, na verdade. Nunca é demais lembrarmos os agasalhos, faça uso de bastante líquido, né? Se agasalhe, porque é um tempo também propício para as doenças virais, as chamadas gripes. E se estiver a hora de tomar a sua vacina, tome a sua vacina, tome a primeira, a segunda dose e tome também a vacina da influenza para proteger a sua família e a sua saúde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas casas, vossas famílias, sobre a vossa saúde, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, bom domingo, um bom almoço, também uma bela celebração dos apóstolos Pedro e Paulo, e até a oportunidade, se assim o bom Deus nos permitir. Aranãs FM apresentou a Palavra do Senhor, uma reflexão para celebrar o Domingo de Fé com comunidade.